Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você. Eu sou a Graziele, sou daqui de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tenho 34 anos e esse aqui é o canal Sem Filtro, sem mimimi, sem lacração e sem medo do cancelamento. Gente, eu vim aqui para poder falar do papelão que a Rede Record fez, né? Depois que eu vi aqui, ela fez um papelão ridículo, né? Ela transmitiu novamente a entrevista que eles fizeram com a genitora do Henri Borel, né? Genitora, porque eu não posso chamar de mãe, não tem condições de falar que aquilo ali é uma mãe, né? Ela dizendo que, eu fui acusada de matar meu filho, meu unigênito, isso todo aquele dramalhão que as pessoas manipuladoras tentam fazer. E o que eu acho mais, assim, tá querendo repercutir, assim, o que nós já vimos, né? Que é o perdão judicial que ela recebeu, a condenação do Jairinho e, tipo, tá, gente. Mas eu fico aqui pensando, e o lado do pai? Será que o Leonel não quis falar? Ou será que simplesmente a Record cagou? Desculpa, é o termo que eu vou ter que usar. A Record cagou pra dor do pai. Porque, assim, você vai romantizar o assassino? É isso? O pai dele, Leonel, está há 5 anos lutando pela justiça, pela memória do filho. E você está simplesmente ignorando o lado dele. Você não quer ver, ou ele não quer dar entrevista, ou você simplesmente não quer saber do que ele está passando. Eu falo assim que transmitiu novamente porque estavam de máscaras, então foi em 2021, né? No auge ali, um ano e pouco de pandemia no Brasil, né? Todo mundo sabe disso. Mas e o lado do pai, gente? Que sofre, que fez um desabafo na imprensa falando que vocês mataram meu filho pela terceira vez. Isso ninguém se preocupa, mas se preocupa com assassinos, se preocupa com o bem-estar daqueles que, ao invés de proteger, foram cúmplices, coniventes com o que aconteceram. E vai ficar por isso mesmo. Porque, infelizmente, o rei Borel não tem mais como voltar. O pai dele vai viver com essa dor de não ver o filho dele crescer, de não ver o filho dele desenvolver, se tornar um adolescente, se tornar um adulto, indo para a faculdade. Não vai ver. Você lembra do caso Nardoni? A Ana Carolina Oliveira, ela fala: a minha filha hoje era para estar com 24 anos. Ela era para estar indo na faculdade. Ela nunca teve uma festa de 15 anos, ela nunca teve a graça, a bênção de fazer uma festa de 15 anos para sua filha, porque foi tirado isso dela. O Alexandre Nardoni está solto, não é? E pode reconstruir. Mas e ela? Quando você é assim, gente, você não tem. Você tem duas vítimas. A pessoa que perde a vida e a família que vive com a dor para sempre. O pai, o Leonel Borel, vai viver para sempre com essa dor. Ele nunca vai, ele nunca vai conseguir estancar essa ferida aberta que ele tem. Para você ver como o silêncio dos inocentes é crucial, que é um papelão da Rede Record. A Rede Record vai lá, dá voz para esse tipo de gente. Se fosse a Rede Globo fazendo esse tipo de matéria sensacionalista, não é? Eu até não ia me espantar, porque a Rede Globo, a gente sabe que nesse sentido a Rede Globo, ela é suja, ela é nojenta, ela é escabrosa. Mas a Rede Record, gente, descer nesse nível, para mim, é absurdo. Vocês lembram o caso Bernardo Boldrini, né? Aquele menino que foi assassinado pelo pai e pela madrasta, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, se não me falha a memória, que eu vi aqui, estou com o Google aberto. Vocês lembram, né? O Bernardo, ele infelizmente ele estava por conta própria. Ninguém deu ouvidos ao pedido de socorro. Ele foi no Ministério Público, ele pediu para mudar de família.
porque ele era maltratado pelo pai e pela madrasta. Não é assim? Porque a madrasta considerava ele um estorvo, um peso morto na vida dela. Se você vai namorar um homem que já tem filhos, você sabe muito bem que ele vai ter que ser pai. Ele não pode ser um estorvo. Você pode transformar naquilo numa relação legal. Mas ela considerava um estorvo. E eles não queriam que o menino ficasse com a herança da mãe, que de acordo com os fatos, ela tirou a vida dela em 2010. Ou seja, o menino estava por conta dele. Eu não sei se o Bernardo tinha avós vivos ou tios vivos ou algo assim. Só que quando ele foi no Ministério Público pedir socorro, o Ministério Público cagou para ele. Não é assim? O Ministério Público, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar que era para ter visto isso, não viu. Fechou os olhos para o sofrimento do menino Bernardo. E ele teve a vida dele ceifada aos 11 anos de idade, né? Ia fazer 12 anos. Quase, mais ou menos ali, meu sobrinho tem 14, quase mais ou menos a idade do meu sobrinho. Olha só como é que estão as coisas. Bernardo Boldrini hoje ele teria 24 anos, né? Poderia estar bem na faculdade. Mas não vai estar na faculdade. Porque aquele que era para ser a sua figura masculina, a sua figura de masculinidade, de força e proteção, foi seu maior algoz. Deixou a mulher que ele estava maltratar o filho. Do mesmo jeito que a genitora deixava o padrasto fazer a maldade com o Henri. Deixava. Por quê? Pelo que eu vi, por status, por por ter um conforto. Tipo assim, né? Ela permitia tudo isso. O pior dessas coisas do caso Henri é que ele chamava pra mãe, falava: mãe, o tio tá me batendo, vem pra casa. E a mãe, que morava a 5 minutos da casa, estava no salão, que morava 5 minutos, enrolou 3 horas na rua, ou seja, 3 horas o menino apanhando. Você imagina. 3 horas ele apanhando. E ela sabendo de tudo. Como eu falei no vídeo passado, ela teve paciência, ela teve cabeça de tirar uma selfie na delegacia, horas depois que o filho dela foi declarado morto. No dia seguinte, após o enterro do Henri, essa mulher foi no salão fazer cabelo. Gente, que espécie de pai ou mãe vai ter cabeça, principalmente mãe, você acha que vai ter cabeça para ir no salão para fazer cabelo logo depois do sepultamento do seu filho? Você acha que isso é normal, gente? Desculpem. Isso não é normal. Aí, quando eu falo desse papelão da Record, e eu relembrei aqui do caso Bernardo Boldrini, é porque a Rede Record foi na prisão entrevistar a Graciele Ugolini. É quase a Graciele, né? Graças a Deus não é, por uma letra não é. Cara, e tipo assim, tá, mas o Bernardo não tem voz. Ele não tá mais aqui para se defender. Ele não tem ninguém que defenda a memória dele. Que infelizmente a mãe já não estava mais quando ele faleceu. O pai, que era para proteger, ajudou a silenciar. Aí foram lá entrevistar, dando audiência para uma assassina, gente. Felizmente está presa, né? Foi condenada a 34 anos de prisão, mas o genitor está solto, conseguiu o regime semiaberto. O cara foi conivente. Não, ele foi conivente não. Ele não foi conivente não. Ele foi praticamente o algoz do seu filho. Essa mulher foi o algoz. Aí o que eu acho mais estranho aqui, tô vendo aqui o caso. Em redes de apoio a crianças no Brasil. O Bernardo Boldrini precisou ser sacrificado para que as pessoas pudessem abrir esse tipo de consciência. Aí, sabe que é uma coisa que
e não entende, é isso. É você dar voz a assassinos. Gente, não tem condições. Por que a Rede Record foi lá entrevistar a Graciele? Por quê? Ela tá presa, gente. Ela já está assim numa escola da sociedade. Ela já está pagando pelo que ela fez com um garoto, um menino de 11 anos de idade. O que ela está fazendo? Ainda por cima deixou a filha dela sem mãe, né? Que fez cagar, ela tá presa. E sabe qual é o pior de tudo? Foi dar entrevistinha. Rede Record desceu muito baixo. Muito, muito baixo. Você não tem que perder tempo com quem se for a vida de um inocente. Seja criança, seja idoso, seja mulher, seja homem, seja cristão, ateu, um bandido, candomblessista, kardecista, o que seja. Você não tem que dar voz para quem matou. A gente tem que saber o outro lado da história. Que lado? Foi provado. Existe a lei Bernardo Boldrini, não é? Só que eu fico aqui. Será que isso vai mudar, essa lei? Porque se essas leis são gerenciadas por bandidos que estão travestidos de deputados, de senadores, não adianta, né, gente? A lei não adianta de nada. Aí eles colocaram lá a grande entrevista. Não. Grande entrevista seria se você entrevistasse o Leonel Borel. Saber a dor dele. Ele fala assim, o julgamento do século. Não. O julgamento do caso Henri Borel não é o julgamento do século. É a pior vergonha que eu já vi na história do Brasil. Nos meus 34 anos de idade. Quase transitando para 35, se eu chegar a outubro, né? Essa pior vergonha que eu já vi. Pior vergonha. Uma militante travestida de juíza, a ideologia vencendo o assassinato de inocente. Aí você vê uma emissora de TV que era para ser integralmente imparcial, está dando voz para a genitora. Voz para ela. Ela não tem que ter voz não, gente. Ela recebeu o carinho da militância já. Perdão por ter matado o filho dela. Vocês não vão transmitir a entrevista dela? Vocês podem estar de sacanagem, né? Vocês estão rindo da nossa cara. Nós brasileiros? O repórter ainda fala assim, causou muito alvoroço. Não, não foi alvoroço não, meu querido, foi revolta. Nós brasileiros, pessoas que detestamos esses tipos de coisa, nós ficamos revoltados com isso. Eu que não sou mãe, que infelizmente não vou poder ser mãe, eu fiquei revoltada. Você imagina uma pessoa que é mãe, uma mulher que é mãe, e saber que você gerou e não deu proteção ao seu filho? Não protegeu? Por que eles não entrevistam a mãe que matou e cortou o negócio do cara fora lá? O cara que fez a maldade com a filha dela? Por que vocês não entrevistam ela? Mulher corajosa, mãe, leoa mesmo, foi pra cima. Não deixou o safado terminar o serviço com a filha dela. Essa sim merece ser ouvida. Essa sim me representa como mulher. Representam as mães. Essa merece ser chamada de mãe. Essa Rede Record, vocês merecem que dê entrevista. Essas vocês merecem, essa sim, vocês merecem colocar em destaque. A grande entrevista de hoje. Essa sim merece. Essa merece. Toda audiência merece ser aplaudida. Merece ser coroada. Recompensada. Porque agiu como mãe. Mas essas aí vocês não dão, vocês não
Não dão a mínima. Mas para uma assassina do próprio filho, para assassina do enteado, vocês dão audiência. O nível da Rede Record baixou muito nesse sentido para mim. Dando audiência para quem não merece. É isso aí, gente. Mais um vídeo, tá? Para vocês. Excelente semana para todos nós, tá bom? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E até lá.